Graça e paz, irmãos e irmãs, que bom estarmos aqui nesse dia, que é dia do Senhor sempre. Hoje em especial, estamos aqui com o nosso irmão Eric Santos, um caboclo de Deus. Caboclo que fala em Goiânia, não? Pode ser Goiânia, O que é norte do Paraná. Aqui no norte do Paraná. Um caboclo meio rústico, nada, tem medo de barato esse menino, né? E outras coisas mais. Não vou nem. Essa é uma outra história. Mas o Eric está aqui para a gente poder trabalhar aquela questão da história da salvação. Tudo inicia na nossa vida no sentido de ter sentido de fato na nossa vida e com relação a sentido para a vida mesmo de Deus a partir da conversão. E o Eric está aqui hoje para repartir com a gente sobre essa sua história de salvação. E aí, Eric, se converteu mesmo? Ô, pastor, converti. O medo de barato continua, mas me converti. Glória a Deus por isso. Na verdade, eu tenho uma história aí que eu não nasci num berço evangélico, eu não conheci Jesus desde pequeno. Mas eu tive a oportunidade de quando jovem, conhecer Jesus, conhecer a igreja através da minha mãe. Minha mãe começou esse processo todo de caminhar com Jesus. Eu já tinha aí meus 12, 13 anos de idade. Mas depois desse tempo, eu passei por muitas coisas na minha vida, na minha adolescência, juventude, minha fase adulta. E nesse tempo eu fui me aproximando muito da igreja, me aproximando muito das coisas de Deus. Mas a minha conversão mesmo, ela veio quando eu entendi o propósito de Deus na minha vida e para a minha vida e através da minha vida. Esse foi o ponto da virada da minha vida em relação ao meu relacionamento com Deus. Sempre fui muito envolvido com as coisas da igreja, sempre muito envolvido com as questões da instituição igreja, mas eu olhava para trás e via que tudo aquilo que eu tinha feito, e embora importante para a igreja, para a instituição, não tinha produzido frutos que eu digo, vidas, pessoas que pudessem conhecer Jesus a partir da minha vida. E aí foi quando eu fui desafiado a me envolver efetivamente com o reino, com o propósito de Deus, de fazer discípulos, de ganhar vidas. E aí fui para o encontro com Deus, conheci Jesus, tive uma experiência maravilhosa naquele encontro. Alguns irmãos que caminham com a gente até hoje estavam naquele encontro. Tive uma experiência realmente de transformação na minha vida. E eu saí daquele encontro certo de que o meu relacionamento com Deus poderia ficar ainda melhor se eu pudesse ser o instrumento que Deus queria que eu fosse na vida das pessoas. Então, isso sempre ficou muito forte dentro de mim, né? E eu sabia que Deus, e sei que Deus pode fazer sozinho. Eu sei que Deus pode agir na vida das pessoas que ele tem interesse em alcançar sozinho, porque Ele é Deus. Mas eu entendi que Ele contava comigo, que Ele queria que eu estivesse representando Ele de alguma forma para essas vidas que precisavam conhecer Jesus, não só de ouvir falar, assim como eu conhecia. Eu conhecia Jesus só de ouvir falar. Eu conhecia Jesus do meu jeito, né? E então, depois desse momento de conversão, que para mim foi um momento genuíno da minha conversão, eu passei a conhecer Jesus de uma relação próxima, né? Eu conheci Jesus sendo instrumento e sendo agente de transformação na vida de muitas pessoas, de algumas pessoas, que até hoje eu posso olhar para trás e ver que são frutos daquela conversão. Então, eu atribuo a minha conversão a esse meu entendimento, né, do ser instrumento, da instrumentalidade de Deus na vida das pessoas. Eu acho que eu sempre experimentei dos milagres, eu sempre convivi com o cumprimento das promessas de Deus, mas a partir do momento que eu comecei
a ver os milagres acontecendo a partir da minha vida, na vida de outras pessoas, foi quando eu me apaixonei verdadeiramente pelo reino, pela obra e por Deus. Foi quando eu entendi realmente a minha importância no reino e para Deus. Esse foi a minha história nessa caminhada ao longo de tantos anos aí de relacionamento com Deus. Amém. Bom, né, gente, entender isso, e de fato isso é a essência do evangelho, né? Muito mais do que trabalhar na igreja, e às vezes as pessoas entendem isso, né? Eu servi a igreja, servir a instituição, a gente vê, até os fariseus faziam isso, os saduceus faziam isso, mas se preocupavam que as pessoas tenham o seu nome escrito no livro da vida, somente aquelas pessoas que entenderam o novo nascimento. Que bom. Obrigado, Eric. Deus te abençoe, um prazer enorme. Deus continue fortalecendo e usando a tua vida para ser ainda mais frutífero nesse reino. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado pela oportunidade.